Imagine um grupo com três campeões mundiais. Agora imagine outro que reuniu as duas finalistas da Copa anterior. E imagine um terceiro em que uma das favoritas ao título caiu ainda na primeira fase. Hoje vamos descobrir quais foram os grupos da morte mais difíceis da história das Copas. Com a Copa do Mundo de 2026 trazendo 48 seleções, 12 cabeças de chave e até terceiros colocados avançando de fase, ficou muito mais difícil imaginar um grupo da morte como os de antigamente. E para um grupo entrar nesta lista, não basta reunir camisas pesadas, é preciso que existam pelo menos três equipes com chances reais de classificação, porque um verdadeiro grupo da morte só existe quando alguém forte inevitavelmente cai. Mas antes, uma observação rápida. O ranking começa em 58. Antes disso, algumas copas sequer tinham grupos ou possuíam regulamentos tão diferentes que a comparação se torna injusta. Agora sim, vamos ao que interessa. Posição 5, grupo 1 de 82. Com os olhos de hoje, esse grupo parece fraquíssimo, mas 82 não é hoje. E esse grupo que abre nosso ranking reúne um detalhe curioso. Foi um dos mais equilibrados da história das Copas e, ao mesmo tempo, um dos mais ímpares em termos de resultados. Os favoritos eram os italianos. Apesar de virem de uma campanha decepcionante em 74, davam sinais claros de recuperação, carregavam a tradição de bicampeã e o peso de terem sido segunda em 70. Mas o problema era que a Azurra não estava sozinha. A Polônia também chegava credenciada. Terceira colocada em 74, os poloneses impressionaram com 6 vitórias e apenas uma derrota no torneio. Na Argentina, repetiram a boa impressão. Passaram da primeira fase na liderança do grupo, deixando para trás justamente a então campeã Alemanha. E no grupo de 82 ainda havia o Peru. Em seus anos dourados, ia para a terceira Copa em quatro possíveis. Em 78, assim como a Polônia, os peruanos também terminaram sua chave na primeira colocação, e não qualquer chave. Deixou para trás a Holanda, outra finalista de 74. O azar de poloneses e peruanos em 78 veio depois. Ambos caíram em quadrangulares com Brasil e Argentina pelo caminho. Voltando a 82, uma incógnita completava o grupo, a estreante Camarões. Pouca gente conhecia os africanos, mas isso mudaria. As duas primeiras rodadas deram a amostra do equilíbrio. Foram quatro empates, três deles sem gols. Tudo ficou para a rodada final. A Polônia atropelou o Peru por 5-1. Mas até isso tem um detalhe curioso. Todos os gols saíram apenas no segundo tempo. No outro jogo, Itália e Camarões empataram novamente. Foi o quinto empate em 6 partidas do grupo. E aí aparece uma das estatísticas mais inacreditáveis daquela Copa. Os italianos, futuros campeões mundiais, avançaram sem vencer nenhum jogo. Classificaram-se apenas porque marcou um gol a mais que Camarões. Um único gol. Já a Polônia seguiria fazendo uma grande campanha. Terminaria a Copa na terceira colocação. Sua eliminação aconteceria justamente diante da Itália, sua companheira de grupo. Por isso, este grupo merece estar na lista. Não porque produziu grandes goleadas, mas porque reuniu quatro equipes extremamente difíceis de serem derrotadas. Somadas, elas disputaram 20 partidas naquela Copa e perderam apenas duas. O Peru para a Polônia na primeira fase e a própria Polônia para a Itália na semifinal. Poucos grupos da morte foram tão equilibrados quanto este. Posição 4. Nosso quarto grupo. Mais difícil da história é bem diferente do anterior, mas igualmente interessante. Falaremos do Grupo F de 2002. Argentina e Inglaterra voltavam a se encontrar 4 anos depois de protagonizarem um dos grandes jogos da Copa de 98. Nas oitavas de final, os argentinos haviam levado a melhor nos pênaltis em uma partida que teve expulsão, golaços e muita confusão. Mas aquele grupo ia muito além dessa rivalidade. A Argentina chegava à Copa como uma das grandes favoritas ao título. Nas eliminatórias sul-americanas,
perdera apenas uma partida e terminou incríveis 12 pontos à frente do segundo colocado. Era apontada ao lado da França como a principal candidata ao título mundial. A Inglaterra também vivia um grande momento. Havia mandado a Alemanha para a repescagem europeia. Aquela geração ainda hoje é considerada a melhor desde o título de 66. Mas o problema é que o grupo não era só esses dois. A Nigéria havia terminado a primeira fase da Copa de 98 na liderança de um grupo que tinha a Espanha. E a Suécia, embora ausente no Mundial anterior, havia sido semifinalista em 94. Chegaram ao Mundial de 2002 invictos. Foram 8 vitórias e 2 empates nas eliminatórias europeias. E embora seu grupo nelas não fosse dos mais fortes, tinha uma Turquia que terminaria aquela a Copa de 2002 na terceira colocação, ou seja, não existia saco de pancadas. Em campo, a Argentina tinha Sorin, Simeone, Veron, Ortega e Batistuta. A Nigéria respondia com Taribo West, Babayaro, Okocha e Kanu. A Inglaterra tinha Ashley Cole, David Beckham e Owen. Já os suecos contava com Ljungberg, um dos destaques do Arsenal que se tornaria campeão invicto da Premier League 2 anos depois. Como se vê, era um grupo de respeito. Pela camisa e pelo momento, Argentina e Inglaterra apareciam um degrau acima, mas Suécia e Nigéria estavam longe de serem meras figurantes. Na prática, as 4 seleções tinham argumentos para sonhar com classificação. Em campo, o equilíbrio apareceu imediatamente. Das 6 partidas do grupo, 3 terminaram empatadas. As outras 3 foram decididas por apenas um gol de diferença. Quem acabou ficando para trás foi a Nigéria, protagonista de 2 das 3 derrotas do grupo. Mas a definição das vagas ficou para a rodada final. Suécia e Inglaterra chegaram com 4 pontos. A Argentina tinha 3. As 3 seleções dependiam apenas de si. Os ingleses possuíam a situação mais confortável, jogariam contra uma Nigéria já eliminada e precisavam apenas de um empate. A Suécia precisava apenas segurar a Argentina para permanecer na liderança. Já os argentinos precisavam vencer. Ou então torcer por uma improvável derrota inglesa. E até os minutos finais, ninguém tinha vaga assegurada. Um gol em qualquer estádio mudaria completamente a classificação, mas ele não veio. A Inglaterra empatou com a Nigéria, a Suécia empatou com os argentinos, e o grupo terminou exatamente daquela forma. Os suecos passaram em primeiro, os ingleses em segundo, e a Argentina, apontada por muitos como favorita ao título antes da Copa começar, caiu ainda na primeira fase. Mesmo num grupo da morte, foi uma zebra histórica. A Suécia passou, mas não conseguiria ir muito longe. Cairia para Senegal nas oitavas. A Inglaterra avançaria um pouco mais, mas acabaria eliminada nas quartas de final pelo Brasil, no jogo mais difícil da campanha do Penta. Talvez nenhum outro grupo desta lista reúna tão bem a essência de um grupo da morte. 4 seleções fortes, 4 seleções com histórico recente, e uma delas inevitavelmente ficaria pelo caminho. Desta vez, foi a favorita. Posição 3. 3. Grupo 3 de 70. O grupo de campeões. O grupo simplesmente reunia os últimos 3 campeões mundiais. Inglaterra em 66. O bicampeão Brasil de 58 e 62, embora não houvesse mais nenhum remanescente daquela campanha, e a seleção tenha caído na primeira fase em 66. Ainda contava com a Tchecoslováquia, vice de 62. Ausente junto com os tchecos em 66 estava a Romênia. Ambas deram o azar de cair no mesmo grupo de Portugal de Eusébio, que terminaria na terceira colocação no Mundial da Inglaterra. Como todos sabem, ou deveriam saber, o Brasil de 70 é a melhor seleção da história das Copas, sem ninguém sequer saber quem foi a segunda. A Inglaterra mantinha mais da metade da base campeã, como Bobby Charlton, ídolo do Hendrick. Bobby Moore, além do cara que tinha feito um hat-trick na final de 66. Hurst, pro o vídeo não virar um longa-metragem, não citaremos os 8 ou 9 craques do Brasil de 70.
A Tchecoslováquia, antes da Copa, era uma zebra, mas não uma zebra impossível. A Romênia, sim, corria lá por fora. Quando rolou a bola, um grupo equilibrado. Apesar de não ter tido empates nas 6 partidas do grupo, apenas o Brasil venceria uma partida por mais de um gol de diferença, 4-1 na Tchecoslováquia na estreia. Com exceção de outro jogo do Brasil, desta vez com a Romênia, todas as outras partidas tiveram um gol de desempate no segundo tempo. Na última rodada, haviam chegado 3 equipes dependendo só de si para se classificar. O Brasil com 4 pontos praticamente garantido nas quartas, só precisando de um empate para garantir o primeiro lugar. Inglaterra e Romênia com 2 pontos. Com saldo melhor, os ingleses só precisavam repetir o resultado da Romênia contra o favorito Brasil para avançar. A Tchecoslováquia ainda chegava com um sonho quase impossível: vencer seu jogo por 2 ou mais gols de diferença contra a Inglaterra e torcer para uma derrota brasileira contra os romenos. O Brasil venceu a Romênia por 3-1, mas em poucos minutos da partida esteve com a confortável vantagem de 2 gols de diferença. Mas um gol inglês no começo do segundo tempo deixou a coisa mais encaminhada. Eram precisos pelo menos 2 gols para tirar a vaga da Inglaterra, ou da Romênia empatando outro jogo ou os ingleses sofrendo a virada para os tchecos. Não aconteceu nenhuma coisa nem outra. O Brasil passou em primeiro, a Inglaterra em segundo. A Inglaterra cairia nas oitavas, durante a prorrogação em uma revanche alemã pela final de 66. O Brasil, que não tivera vida muito fácil em quase nenhum dos jogos daquela primeira fase, venceria todos os jogos de mata-mata por 2 ou mais gols de diferença, incluindo 4-1 sobre a Itália na final. Uma das 3 maiores diferenças de gols em uma final de Mundial. Posição 2. O grupo dos 3 campeões. Grupo D de 2014. A tradição inédita que só 3 campeões mundiais trariam a uma mesma chave de Copa. Para muita gente, esse deveria ser o grupo da morte mais difícil da história. E vou te convencer que não. Sem ser um maluco que despreze um grupo desses, a dúvida também ocorreu. E ainda ocorre em mim. A questão vai ser abordada depois. Os méritos do primeiro lugar. Olhando os nomes das seleções, não haveria dúvidas. 3 campeões mundiais e 7 títulos na mesma chave. Nunca antes, talvez algum dia depois. E não era só nome. O Uruguai, que passara 30 anos no ostracismo, tinha sido semifinalista da última Copa. Mas 2 coisas pesavam contra os uruguaios: vinham pela quinta eliminatória seguida sem terminar entre os 4 primeiros da América do Sul, sempre dependendo da repescagem. E olha que em 98, mesmo sem o Brasil, terminaram em antepenúltimo, e na própria campanha para 2014 ficaram na quinta colocação. Ou seja, se o Brasil tivesse disputado sequer classificariam. O segundo aspecto, os uruguaios não derrotavam um europeu desde 1970. Eram 12 partidas, 6 empates, 6 derrotas, quase 50 anos. A Itália havia sido campeã em 2006, mas ficou na última colocação do grupo em 2010. E daquele time campeão restavam praticamente apenas Buffon e Pirlo. Lado bom: era vice-campeã da Euro aos trancos e barrancos, 2 vitórias em 6 partidas e levado um chocolate de 4-0 da Espanha na final, mas classificaram direto nas eliminatórias com uma pragmática mais invicta campanha com 6 vitórias e 4 empates, embora só tenha vencido a Armênia e Malta fora. Poxa, cara, desse jeito o grupo da morte tá virando o grupo dos mortos. Das 3, talvez quem viesse com o maior cartaz era a Inglaterra. Havia passado pela fase de grupos nas últimas 4 Copas, apesar do ciclo pro Mundial não diferir muito dos italianos. Aliás, foram eliminados pela Itália nas penalidades nas quartas da Euro. Embora também tenham terminado as eliminatórias de forma invicta, foram até a última rodada para garantir a vaga num grupo tranquilo. E completava o grupo a Costa Rica, que havia ficado fora de 3 das últimas 5 Copas.
E na última em que tinha ido, Alemanha 2006, perdera seus 3 jogos e ficou na penúltima colocação geral. Antes da Copa, no início da consolidação dos memes, a Costa Rica sofria depois do sorteio, mas a bola tinha que rolar ainda. E havia jogadores para tratar bem ela: Lugano, Godin, Forlan, Cavani e Suárez, pelo Uruguai. Steven Gerrard e Andy Rooney eram os nomes da Inglaterra. Na Itália, o mítico goleiro Buffon, Pirlo, Verratti e Balotelli. A conta tinha um pressuposto básico: vencer a Costa Rica. E o Uruguai saiu logo na frente no Castelão, mas tomou uma virada relâmpago no início do segundo tempo e perdera já na estreia. Agora, os uruguaios precisariam quebrar a marca de não derrotar europeus e de quebra não perderem a outra partida. No calor de Manaus, com muita umidade, ajudada pelos europeus, chorando por causa do clima, a Itália bateu a Inglaterra por 2-1. Na temperada Itaquera, os uruguaios derrotaram os ingleses por 2-1. 2 gols de Suárez, um deles a 5 minutos do final. Era a vez dos italianos contra a Costa Rica, e o raio caiu 2 vezes no mesmo lugar, no caso no Nordeste. Vitória de 1-0 da equipe da CONCACAF. Ao final da rodada, a situação era a seguinte: a Costa Rica, tão zoada no sorteio, já estava classificada com 6 pontos. Uruguaios e italianos, ambos com 3 pontos, se enfrentavam. Como um deles teria de pontuar e a Inglaterra não tinha nenhum, apenas cumpria a tabela eliminada. No Mineirão, a Costa Rica conseguiu o empate que garantiu o primeiro lugar. Mas o grande jogo, o que daria uma final ao grupo da morte, era na Arena das Dunas. Com um gol a mais no saldo, a Itália jogava pelo empate. E era isso que acontecia até 30 e poucos do segundo tempo. Cai um jogador de cada lado. Suárez com a mão na cara e rolando pelo gramado, e o zagueiro Chiellini com as mãos nas costas. Os italianos enlouqueceram. O uruguaio, em um lance sem bola, mordera o zagueiro italiano. O juiz não viu, Suárez seguiu, e isso provavelmente tenha sido um empurrão que faltava para a implantação do VAR na próxima Copa. Minutos depois, o zagueiro Godin marcaria de cabeça o gol da classificação uruguaia. A Celeste, que não derrotava europeus há 44 anos e 12 jogos, derrotou e mandou embora já na primeira fase dois, e não dois quaisquer, 2 campeões do mundo. Na sequência do Mundial, o Uruguai caiu para a Colômbia nas oitavas e a Costa Rica quase completou seu conto de fadas. Só não alcançou as semifinais porque fora derrotada nos pênaltis pela Holanda. Posição 1. O mais difícil de todos, o surpreendente Grupo B de 2014. A Espanha entrou na Copa de 2014 como campeã, e o pote 2 mandou para o grupo dela a Holanda. E daí? Não seria a primeira vez que duas potências caíam no mesmo grupo. Talvez nem a décima, mas havia um detalhe: nunca as duas finalistas da Copa anterior dividiam a mesma chave. De um lado, a Espanha, atual campeã mundial, bicampeã consecutiva da Euro. Para muitos, a melhor seleção do planeta. Nas eliminatórias, havia terminado invicta e mandado ir a França para a repescagem. Ah, mas devia ser uma geração já envelhecida. Não era. E a seleção ainda tinha Piqué e Sérgio Ramos na defesa. Busquets, Xabi Alonso, Iniesta. Dos titulares da final de 2010, 8 continuavam na equipe, de veteranos somente. Cacilhas, 33 anos, mas convenhamos, goleiro envelhece diferente. Xavi, com 34, era o único jogador de linha que a idade poderia ter pesado. A Holanda tinha como credenciais vice-campeã mundial. Havia passeado pelas eliminatórias, 9 vitórias e um empate em 10 jogos. O desempenho na Euro não havia sido dos melhores, mas se fosse, não estaria no pote 2 e esse grupo não existiria. O elenco seguia recheado de talento: Sneijder, Robin van Persie, só para ficar na parte mais famosa dos 11, mas o grupo não era apenas a final da última Copa, e é justamente por isso que ele ocupa
a liderança, porque o Chile não era apenas um participante. Os chilenos haviam terminado as eliminatórias na terceira colocação, apenas 4 pontos atrás da Argentina, e viviam o auge da sua maior geração com jogadores como Cláudio Bravo, Arturo Vidal, Alexis Sanches e nomes conhecidos do futebol brasileiro, Aranguiz, Vargas, Valdívia. E um treinador que mudaria o patamar da seleção, Jorge Sampaoli. O que viria depois ajuda a entender a força daquele time. Em 2015 e 16, o Chile seria bicampeão da Copa América e derrotando a Argentina de Messi nas duas finais. Mas em 2014, isso ainda era futuro. Naquele momento, muitos ainda enxergavam os chilenos como azarões. A Austrália, essa sim um azarão, completava a chave. E logo na primeira rodada, o grupo mostrou que não seria normal. A Espanha saiu na frente da Holanda na Fonte Nova. Parecia o roteiro de 2010 se repetindo, mas então aconteceu um dos gols mais bonitos da história das Copas. Van Persie recebeu o lançamento longo, percebeu Cacilhas adiantado e mergulhou de cabeça para encobrir o goleiro espanhol. O famoso peixinho voador. A partir dali, a Holanda atropelou. 5-1. Na outra partida, o Chile derrotou a Austrália por 3-1. Na segunda rodada, a Holanda sofreu muito mais do que se imaginava contra os australianos. Chegou a estar atrás no placar, mas num jogo com duas viradas, venceu por 3-2 no Beira-Rio. Já na segunda partida, a Espanha entrava pressionada contra o Chile. Uma derrota no Maracanã significaria a eliminação ainda na primeira fase. E foi o que aconteceu. Ainda no primeiro tempo, 2-0 para os chilenos. A campeã do mundo estava eliminada. Pior, eliminada após perder seus dois primeiros jogos, algo que jamais havia acontecido nem aconteceria depois, com uma defensora do título. A última rodada serviria apenas para definir a liderança. Holanda e Chile chegaram classificados e fizeram outro jogo duríssimo. Os holandeses venceram por 2-0, mas o placar engana. O Chile brigou até os minutos finais e a força dos chilenos apareceria novamente nas oitavas, contra o Brasil no Mineirão. Empate, prorrogação. E no último lance, Pinilha acertou o travessão. Estiveram a poucos centímetros de eliminar os anfitriões. O Chile cairia nos pênaltis. A Holanda seguia viva, empilhando jogos dramáticos. Perdia para o México até os 42 do segundo tempo. Virou, eliminou a Costa Rica nos pênaltis. E também na disputa de penalidades, pararia na semifinal diante da Argentina. E é justamente aí que está a diferença para todos os outros grupos desta lista. O grupo D tinha mais títulos. O grupo de 70 tinha mais tradição, mas nenhum deles reuniu ao mesmo tempo a campeã mundial, a vice-campeã mundial e uma seleção que vivia o auge da melhor geração de sua história. Além disso, as que passaram corresponderam dentro da própria Copa. Uma só não foi à final na loteria dos pênaltis e a outra esteve a centímetros de eliminar o Brasil em casa. Por isso, para mim, o grupo B de 2014 foi o mais difícil grupo da morte da história das Copas. E essas foram algumas das camisas mais improváveis da história das Copas do Mundo. Se você conhecia alguma delas, me conta nos comentários. E se descobriu alguma novidade hoje, já deixa o like e se inscreve no canal, porque quando a Copa começar, a brincadeira continua, mas de um jeito diferente. Rodada após rodada, vamos montar a nossa própria seleção da Copa. E não será simplesmente uma reprodução das notas dos aplicativos estatísticos. Aqui, um gol em semifinal não vale a mesma coisa que um gol em um jogo sem importância. Uma assistência decisiva terá peso diferente, uma atuação histórica também. E ao final do torneio teremos uma seleção construída por critérios claros, objetivos e transparentes. Quem sabe até diferente da FIFA, diferente dos aplicativos e diferente da maioria dos rankings que você vai encontrar por aí. Então nos vemos no próximo vídeo.